Olá, hoje o nosso convidado no Momento Lead é Marcelo Bertoldi, ele que é sócio fundador da Marins Bertoldi Advogados. Marcelo, tudo bem? Tudo bem, Elô. Marcelo, para começar a nossa conversa, vamos falar sobre direito empresarial, que é uma especialidade do seu escritório. Por que é tão importante que a empresa esteja organizada com as questões societárias, as questões tributárias para o sucesso desse negócio? Elô, eu acho assim, o negócio, o empresário é aquele sujeito que sai de casa e assume risco, né? Que você tem um ambiente, principalmente no Brasil, um ambiente regulatório, um ambiente de negócios, que envolve uma incerteza muito grande em todos os aspectos. Então, o empresário estar preparado para esse ambiente é absolutamente fundamental. Preparado no que se refere a questões tributárias, para fazer com que você tenha uma otimização, né, da sua atividade e pagar o tributo que seja o justo, né, que seja o adequado, mas que você não pague nada além do adequado. Que você tenha os acordos com seus sócios adequados também, que você tenha, que respeite toda a regulação envolvida no seu negócio, é absolutamente fundamental para que você consiga desenvolver a sua atividade. E para isso, obviamente, você precisa ter assessoria jurídica. Né? Ser ancorado, né? Isso bem... Exatamente. Muito bem. Marcelo, você é uma referência na condução de empresas familiares, né? Na governança de empresas familiares. Por que é tão importante que as empresas familiares desenvolvam a governança? Quando a gente começou a atividade do escritório lá 27 anos atrás, nós começamos atendendo empresas do modo geral, né? E é claro que dentro do ambiente paranaense, as empresas familiares são a principal gama de empresas aqui na nossa região, e isso fez com que a gente então acabasse criando uma especialização na empresa familiar, né? Em todas as vertentes, na empresa familiar no que se refere a questões tributárias, trabalhistas, regulatória e especialmente na estruturação societária da empresa familiar, pensando no longo prazo, né? Então, o nosso trabalho na empresa familiar faz referência à construção da estrutura societária da empresa, pensando na otimização do negócio, pensando na proteção do patrimônio dessa família e pensando também na sucessão e na longevidade dessa família empresária, né? Hoje a gente atende, uma grande parte dos nossos clientes são famílias empresárias, que é a grande massa de empresas aqui no Paraná, né? E é absolutamente fundamental que você prepare a empresa familiar para a sucessão, né? O que eu sempre falo é que as estatísticas, elas são sempre muito cruéis para a empresa familiar, né? Somente 3% das empresas familiares chegam na quarta geração. A grande maioria das empresas familiares não consegue ultrapassar da primeira para a segunda geração, justamente porque essas empresas acabam tendo muito pouca preocupação com a sucessão, com a governança, com os instrumentos adequados para enfrentar esse desafio que é justamente ultrapassar uma geração para outra na empresa familiar. Nós vimos aqui no Paraná também uma série de grupos grandes, grupos internacionais, nacionais, comprando empresas paranaenses, né? Esses acordos, eles também têm que ter uma estruturação jurídica muito bem enraizada para ter sucesso, não é? Você veja que uma boa governança corporativa, ela valoriza o seu negócio, né? Porque o negócio tem uma capacidade maior de enfrentar as crises, e crises a gente passa por elas a todo momento, né? Então, tendo uma boa governança corporativa, você tem essa condição especial de suportar os diversos desafios da atividade empresarial. Com isso, e valorizando então o seu negócio, você tem uma capacidade maior também de atrair um fundo de investimento, se for o caso, ou de valorizar o seu negócio para uma eventual venda. Mas ao contrário também acontece, quer dizer, esse fortalecimento pode chegar a tal ponto que você passa a ser o comprador, né? E hoje nós temos a felicidade no escritório atender algumas famílias empresárias, alguns grupos empresários familiares que são adquirentes, não são vendedores, né? Então isso é um grande privilégio, é um grande prazer. Mas é claro que a gente também tem que olhar para a empresa familiar sempre sobre esse aspecto de valorização do negócio, de fazer com que essa empresa tenha, a qualquer momento, condições de sentar com o banco, sentar com um fundo de investimento ou de sentar com um parceiro estratégico e conseguir, então, valorizar ao máximo possível o seu negócio. Você acaba ficando muito próximo das dores e das oportunidades dessas empresas, né? E você, para ser uma referência, Marcelo, você também tem que estar antenado, tem que estar circulando dentro dessas novidades do mercado. Como que você faz para se atualizar, para manter essa referência no mercado paranaense? Eu acho que a base fundamental é estudo, né? Então, enfim, como advogado e como qualquer profissional, né? A gente tem que, antes de mais nada, estudar feito um louco, e as novidades estão aí, né? Então, a gente tem que estar a todo momento se atualizando. Outra coisa é, enfim,
Lê muito, né? Eu, além de ler toda a literatura relacionada à área de negócios, também acordo muito cedo e leio 3 jornais antes de sair de casa para trabalhar, né? Então, estar atualizado é fundamental. O advogado de hoje, especialmente o advogado especialista na área empresarial, é um advogado que tem que conhecer da área jurídica. A minha especialização própria é na área societária e de governança, mas além disso também a gente tem que entender de negócio, a gente tem que entender de gente, tem que entender da área de finanças, tem que entender de mercado, tem que entender do negócio do nosso cliente, porque a nossa grande especialização é o negócio do nosso cliente e como que o direito e a gestão pode contribuir para que esse negócio se desenvolva da melhor maneira possível, né? E um time, né? O Marcelo tem um time de grandes profissionais no escritório também, especialistas em várias áreas, né? Exatamente. O escritório ele hoje é formado por cerca de 60 advogados, atuantes nas diversas áreas do direito empresarial, justamente para conseguir atender as empresas em todas as suas vertentes. Perfeito. E o Marcelo também é conselheiro de alguns grupos empresariais importantes aqui do Paraná. Marcelo, como que é essa função de estar à frente de um conselho, presidir um conselho, ocupar uma cadeira tão importante nos conselhos de administração das empresas? Quando a gente trabalha em governança corporativa, especialmente na empresa familiar, um dos elementos fundamentais da governança é justamente a criação e o funcionamento de um conselho de administração, que é aquele órgão que faz a interface entre o dono do negócio e a gestão. Na empresa familiar é fundamental que você tenha um conselho justamente para que você consiga descolar os interesses familiares dos interesses empresariais. E a minha função como conselheiro externo, profissional, é justamente tentar criar essa divisão, essa separação e adotar critérios que façam com que a gestão receba o direcionamento do Conselho de Administração, que seja um direcionamento voltado para a eficiência da empresa, né? Independentemente dos interesses paralelos da família empresária. Ou seja, quanto mais forte for a empresa, obviamente melhor estão sendo atendidos os interesses da família. E aqui a gente separa um pouquinho carreira de herdeiro na família empresária, com critérios objetivos para isso, forma de distribuição de dividendos, relacionamento entre partes relacionadas da família, assim por diante. Essa estrutura, então, ela dá uma força toda especial para a empresa familiar, justamente para que ela consiga suplantar as gerações que vão passando. Hoje eu conversei com Marcelo Bertoldi, sócio fundador da Marins Bertoldi Advogados. Toda semana aqui no Momento Lead, um convidado para falar mais sobre empresas paranaenses, sobre governança e empregabilidade. Até lá!